Qual é a situação real no Brasil da pessoa com deficiência? Sem esquecer que a pessoa com deficiência, um idoso chega a essa condição, e assim também nós temos uma quantidade gigantesca de brasileiros que poderiam ser enquadrados nessa questão. Então, eu recebi hoje, estava vendo hoje aqui um questionário que esse portal, inclusive, colocou, que é muito interessante e que pede uma contribuição de todos em relação ao relatório, uma análise do relatório do Brasil perante a ONU. Eu vou ler, porque inclusive há pessoas que não têm condição de ler por problemas até visuais, né? Então vale a pena a gente fazer uma leitura do texto. À medida que a gente for lendo, vai tentar fazer alguns comentários. Então diz aqui: desde que o Brasil adotou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo em 2009, com valor de norma constitucional, o Estado brasileiro tem o compromisso de apresentar periodicamente relatórios dando conta do estágio de implementação da CDPD no Brasil, comissão dedicada à Comissão sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, acrescenta aqui o texto. Bastante atrasado, o governo apresentou o relatório inicial em 2012. E, finalmente, este ano, o Comitê sobre os direitos da pessoa com deficiência, dará início ao processo de revisão do Brasil. Note-se que estamos num ano de crise, o governo com cortes gigantescos orçamentários, e, vamos dizer assim, as prioridades em tempo de crise mudam. É muito pouco provável que a pessoa com deficiência em 2015 seja tratada com dignidade. É assustador até imaginar o que poderá acontecer esse ano, graças a tudo que a gente viu e que quebrou o Brasil de uma maneira impressionante. Acima de tudo, duas coisas: corrupção e a imprevidência, né? E a imprevidência que geraram esse caos nacional em que nós estamos vivendo. Mas vamos lá, acho que nós devemos defender os interesses das pessoas com deficiência, porque afinal, num ambiente desses, nós não podemos renunciar ao que foi conquistado. Então, diz aqui: usualmente, além do relatório oficial, o comitê recebe também relatórios alternativos da sociedade civil para embasar seus questionamentos e recomendações. No final de 2010 foi realizada em São Paulo uma reunião estratégica organizada pelo RIADES e Conectas para discutir, dentre outros assuntos, a articulação da sociedade civil para a construção de um relatório paralelo para ser apresentado ao comitê na ocasião da revisão brasileira. Infelizmente, a gente
morando longe dos grandes centros, acaba não tendo esse acesso privilegiado a entidades, a reuniões, a grupos que discutem o Brasil. E o Brasil é muito grande, é um país gigantesco. E assim, muita gente fica excluída desses debates que são importantes para todos nós, né? Cada região brasileira, cada estado, cada cidade tem uma característica própria. E essa característica própria, essa sensibilidade, vamos dizer assim, a questões humanas, muda muito. O Brasil é como se fosse a Comunidade Econômica Europeia, onde todas as reuniões, tudo acontecessem em uma ou duas cidades do continente, e ali tudo fosse falado como se valesse para a Europa inteira. Lamentável é isso. Ou então, entidades oficiais de governo que costumam ter dinheiro para participar de tudo o que acontece no país. Não é o caso da gente. Então, lamentavelmente, temos esse problema. Mas vamos lá, né? Nós temos que ver se dá tempo, se motivamos entidades a participarem, né? Porque é muito importante. Aqui diz, foi constituído um grupo responsável para estabelecer uma metodologia, colher contribuições e construir um primeiro rascunho para ser submetido a adesões com a iminência da revisão brasileira no comitê. O grupo está recebendo contribuições da sociedade civil para atualização e trabalho e submeter o relatório ao comitê e atualizar junto aos membros para garantir sua relevância. Em 15 de abril último, durante a pré-sessão sobre o Brasil no comitê da CDPD, em Genebra, foi entregue ao comitê da CDPD da ONU a submissão da sociedade, um relatório, né? A submissão da sociedade civil brasileira, assinada pela Abraça, Associação Brasileira para Ações por Direitos das Pessoas com Autismo, FCD, Fraternidade Cristã das Pessoas com Deficiência, FBASD, Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, essas mulheres, Instituto Baresi, e RIADES, Rede Latino-Americana de Organizações Não Governamentais de Pessoas com Deficiência e suas famílias. Bem, é interessante porque a gente assim fica conhecendo o nome de algumas entidades de destaque e que podem se fazer presente em Genebra, o que não é tão simples diante dos custos de qualquer viagem. Bem, antes do dia 7, a relatora da revisão do Brasil, Terezinha Degenet, discutiu com o representante do grupo da sociedade civil, Alexandre Mapurunga, da Abraça, uma série de pontos que considerava importantes a serem considerados. No dia 22 de abril, aconteceu a pré-sessão do comitê que discutiu a implementação da convenção no Brasil, da qual Alexandre Mapurunga, da Abraça, e Stella Reicher, da Convenção da Conectas, participaram por videoconferência, né? Então, temos aí as entidades, né? A Conectas não está aqui colocada, e discutiram entre si por videoconferência. Eu, pessoalmente, já teria problemas pela dificuldade de audição.
No dia 22 de abril aconteceu a pré-sessão do comitê. Tá. O comitê preparou então uma lista de questões, aqui disponível em inglês, espanhol e português, que levou em consideração as contribuições do grupo. Essa lista é enviada para o governo brasileiro, que vai ter que respondê-la durante a revisão do Brasil no comitê no fim de agosto. Para que o comitê possa fazer uma avaliação balanceada da situação, é necessário que a sociedade civil envie um informe alternativo respondendo à lista de questões elaborada pelo comitê até o dia 30 de maio. Envie sua contribuição para o e-mail inclusive@inclusive.org.br para que sejam consideradas pelo grupo de trabalho para ser anexada ao informe. De preferência, responda às perguntas relacionadas abaixo, mas outras contribuições poderão ser levadas em conta. Contamos com a sua participação. Bem, é um prazo muito curto, né? Hoje é dia 26 de maio, né? E esse tema mereceria, inclusive, reuniões específicas com outras entidades, grupos, etc. Eu, pessoalmente, faço parte do Lions Clube Curitiba Batel, onde nós temos nossa comissão de acessibilidade, mas a amplitude e a responsabilidade desse questionário é muito grande. De qualquer forma, o filme aqui tem por objetivo chamar a atenção de quem vê o que pode ser colocado em destaque e precisa ser lembrado. O questionário encaminhado pela Inclusive para contribuir para o relatório do Brasil perante a ONU, ele coloca as seguintes questões, e vou me dar o direito até de fazer alguns comentários quando achar que tenho condições de dizer alguma coisa. Então, lista de questões em relação ao relatório inicial do Brasil. 1. Por favor, informe ao comitê sobre medidas para rever e alinhar a legislação nacional e políticas públicas com a Convenção, para assegurar que as discussões no Congresso sobre projetos de leis incluam a abordagem de direitos humanos com relação à deficiência. Bem, nesse item, a gente vê o desprezo do governo até nos discursos da nossa presidente, que parou de colocar janelinha em libras, que não tem legenda, ou que tem um grau de acessibilidade muito ruim. E nas escolas públicas, o intérprete Libras não existe praticamente. Meu filho teve dificuldades imensas e a gente percebe que esses problemas continuam existindo sem perspectiva de solução. E sem falar nas calçadas, aqui no caso de Curitiba, que são imorais. A pessoa que é cadeirante, a pessoa cega, quem tem dificuldade de mobilidade, aqui tem barreiras muitas vezes intransponíveis por falta de atenção. Então, o que ocorre? O Brasil assina estatutos e convenções, mas isso acaba virando lei para inglês ver. Então, nesse item, o fundamental é que o Brasil leve a sério as leis, os estatutos que venha a criar. Não adianta nada ter uma tonelada de leis se não acontece nada. A prioridade é oportunista, cada prefeito muda tudo, a gente tem comissões, tem estruturas caras, às vezes até para tratar do assunto, mas o resultado final
é paupérrimo e desproporcional até ao custo que tem. A segunda pergunta, por favor, forneça informações sobre os mecanismos criados no âmbito federal, estadual e municipal para consultar com organizações de pessoas com deficiência na concepção, adoção e legislação e políticas voltadas para a implementação da Convenção. Na área das pessoas com deficiência, uma coisa assim meio tétrica é ver que muitas vezes há uma preocupação muito grande do indivíduo participar dessas comissões, cria-se uma associação, o cara é nomeado, e aí ele se fecha ali porque atingiu o nível de, vamos dizer assim, de importância, de significado para a vida dele. E a maioria das pessoas que se destacam acabam tendo motorista, acabam tendo apoio, carro especial. Não é de modo algum a situação das pessoas mais pobres. 3. Por favor, forneça informações sobre a situação das pessoas indígenas e afro-brasileiras com deficiência. Indique quais foram as medidas tomadas para garantir que a legislação e políticas brasileiras sobre deficiência os proteja e inclua. Esse é um assunto que o Lions Club Curitiba Batel está vendo, está criando até uma comissão sobre sustentabilidade. Tivemos até um colega, Ricardo Mesquita, lá visitando o pessoal, uma reserva Suruí, mas nós não temos domínio sobre essa questão, nem lá nem aqui, para responder, eu pessoalmente, como membro do Lions Club Curitiba Batel. Direitos específicos, igualdade e não discriminação, artigo 5º. Por favor, informe sobre quaisquer casos civis ou ações civis públicas, mandatos de segurança, termos de ação de classe e outros procedimentos em relação à discriminação contra a pessoa com deficiência. Bem, eu, como pai de um jovem estudante surdo, ao longo desses anos procurei inclusive Ministério Público, tudo, mas os resultados foram praticamente zero em relação ao que a gente precisava. Ao contrário, isso gerou expectativas que se frustraram, o que acabou sendo a emenda pior que o soneto. 2. As leis nacionais definem segregação na educação, emprego, etc., ou vida residencial como forma de discriminação. Acredito que as leis sim, né? Porque aqui no Brasil nós temos lei para tudo. Agora, onde que elas são respeitadas? 3. A recusa de adaptação razoável é reconhecida como uma forma de discriminação? É, uma dúvida que é. Mas onde isso acontece e qual é a vigilância real que é feita, né? Nesse sentido, nós temos muita gente, mas muito piloto de escrivania, mas pouca gente indo ver de fato o que acontece. As mulheres com deficiência. Primeiro, por favor, forneça detalhes das iniciativas tomadas sob os auspícios do segundo o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que procuram abordar a baixa representação das mulheres com deficiência na sociedade. Não tenho condições de responder. 2. Por favor, forneça mais informações sobre o segundo PNPM, no que diz respeito às medidas de combate à discriminação, incluindo discriminação
interseccional, em particular, a violência contra as mulheres e meninas com deficiência. Bem, a violência contra as mulheres, aqui em Curitiba, é um negócio, na região metropolitana de Curitiba, é algo que merece destaque, né? Pelos números que a gente sabe, e houve palestras, talvez por causa da penitenciária, de AU não, Piraquara e outras coisas, problema das drogas, uma série de coisas e costumes, né? Faz com que a mulher seja uma vítima de destaque na nossa sociedade. Isso merece uma análise específica e ações enérgicas para mudar. E as crianças com deficiência? Por favor, informe sobre os mecanismos estabelecidos para crianças com deficiência, em particular aquelas que vivem em áreas marginalizadas como favelas, nas zonas rurais, para solicitar proteção de seus direitos perante as autoridades públicas, como os conselhos tutelares. Por favor, informe sobre mecanismos de queixa disponíveis para crianças com deficiência que são vítimas de violência, abuso e negligência. Esse é um tema muito sério, tem sido objeto até de campanhas, mas até pela característica das favelas que vão aparecendo aqui na região de Curitiba, nós estamos longe de uma vigilância e de um monitoramento adequado. De modo geral, as favelas se transformam em feudos de religiões diferentes, evangélicas, coisas assim, mas não exatamente em espaço de respeito à lei civil, com a atuação das autoridades civis. Esse ponto é algo que as estatísticas podem informar melhor a comissão e que é muito complicado. Nós não temos creches em número suficiente. No Lions Clube Curitiba Batel, inclusive, lutamos muito pela criação de creches. A gente sabe que as creches são caras. Existe dinheiro para parte civil, para construir a creche, mas a creche precisa ser mantida. E a gente nota que os três poderes, e no caso das prefeituras, uma quantidade imensa de recursos é gasta para manter assessores e vereadores e coisas assim, dinheiro que poderia ser usado para manter creches. O nosso modelo democrático é um modelo que induz ao paternalismo, induz aos chefes de bairro, as pessoas que querem o controle do bairro e que para isso usam muito dinheiro também, né? Nós temos que rever no modelo político de representação, reforma fiscal, a avaliação de uma melhor distribuição de recursos, a viabilização da assistência à criança. A criança é a principal vítima do modelo fiscal brasileiro, da política econômica brasileira. E todo mundo reclama de asfalto, de aeroporto, de coisas assim, as elites, a classe média. E o povão, coitado, no desespero, na ignorância em que se encontra, desconhece seus direitos. Por outro lado, os prefeitos vivem à míngua, às vezes, ou por mau uso do dinheiro, corrupção, sei lá o quê, mas também pela convergência da carga fiscal
para a União, né? De onde esse dinheiro só volta em cima de projetos que custam caro, que exigem burocracia, que exigem simpatias políticas. Então a gente vê aqui no Sul, né, uma região que produz, que tem recursos, uma carência de dinheiro para atender seu próprio povo. Então a questão das crianças é talvez aquela que mais alarmante, mais assustadora, principalmente se lembrarmos o império de traficantes em muitas regiões. Questão 10, né? Conscientização, artigo 8º lá. Por favor, forneça detalhes sobre quaisquer medidas tomadas para promover a conscientização sobre o modelo de direitos humanos da deficiência nos meios de comunicação. As iniciativas nesse sentido são planejadas e implementadas em estreita consulta com as organizações de pessoas com deficiência. Não, a gente sente que a coisa acontece meio em função de conveniências midiáticas da mídia comercial. A gente não nota um programa sistemático. É o caso futebol, a gente tem todo dia horas e horas de consumo de horário até nobre, muito nobre da TV, para falar de um clube ou de outro. Agora, na área de direitos humanos, objetivos do milênio, a conscientização, cidadania, nada disso merece um plano organizado, sistemático, objetivo e eficaz de mídia. Nós estamos longe de ter isso. Nós temos, por exemplo, as emissoras de TV podem descontar do imposto de renda o horário político. Bom, de repente, poderíamos até viabilizar programas com o mesmo artifício na área de direitos humanos. É uma questão mais de querer fazer. Quando não há vontade política, as coisas ficam complicadas. É o caso da acessibilidade, né? É flagrante desrespeito à acessibilidade. O pedestre caminhando, frequentando ambientes, não há engenharia, não há tecnologia, não... Quer dizer, no mundo existe, mas aqui não. Nós somos especialistas em fazer prédio bonito. É o caso, estava vendo uma reportagem sobre a Unila, lá, um prédio, o projeto Niemeyer, coisa assim. E lá dentro, o que vai ter? Então a pergunta é, por favor, informe sobre calendário para coordenação e implementação das medidas de acessibilidade no Plano Nacional para os direitos da pessoa com deficiência. As medidas incluem avaliação, auditoria e ações? Em Curitiba, a sensação que a gente tem é que o prefeito simplesmente não tem interesse nessa questão. A gente não vê nada audível, forte, falando sobre o plano de acessibilidade, sobre E o principal indicador é a qualidade das calçadas. As calçadas são um indicador fortíssimo vamos dizer assim, do desprezo à pessoa com deficiência. Direito à vida. Por favor, forneça informações sobre as medidas para proteger a vida das pessoas com deficiência, especialmente as mulheres e meninas com deficiência, contra o HIV, AIDS, incluindo a detecção precoce e acesso a uma gama de serviços de saúde. Isso talvez seja uma área bem cuidada aqui, né? A área médica ela tem
técnicas e cultura bem definida. E aqui o serviço de assistência médica é bom. 13. Reconhecimento igual perante a lei. Por favor, informe seus estatutos da pessoa com deficiência em apreciação pelo Congresso Nacional está plenamente em conformidade com a Convenção, particularmente o projeto de lei proíbe a restrição da capacidade jurídica, introduzir sistemas de tomada de decisão apoiado. Não tenho condições de responder essa questão. Acesso à justiça, né? Por favor, questão 14, por favor, forneça detalhes sobre a formação de pessoal na Justiça Nacional e sistemas prisionais que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Eu acho que isso aí não deve ser prioridade. Não sei se está acontecendo lá. Dá vontade até de rir em relação a essa pergunta, porque, pelo que a gente sente, essa é uma questão da pessoa com deficiência. Posso estar enganado, mas não... Pela gente vendo os calabouços, o problema do sistema prisional é muito grave, mas gravíssimo, para não dizer grave. Primeiro que as leis colocam dentro das cadeias gente que não devia estar lá dentro. Nossa política em relação às drogas tudo isso entope as penitenciárias de gente que deveria estar em hospitais. E segundo, a diferença de defesa entre uma pessoa pobre ou rica. E o pobre na cadeia não tem o mesmo charme de um cara rico. E o resultado é o pior possível. 15. Por favor, forneça detalhes sobre as medidas tomadas no quadro de resolução do Conselho Nacional de Justiça para remover barreiras físicas, estruturais, comunicacionais, com vista à promoção do acesso pleno e restrito a pessoas. Isso acho que o pessoal nem toma conhecimento. Pergunta 16. Por favor, forneça detalhes relacionados com a disponibilidade de adaptação razoável, por exemplo, adaptações relativas à idade feitas no processo legal para assegurar a participação efetiva de todas as pessoas com deficiência no sistema de justiça em funções diferentes, por exemplo, como vítimas, perpetradores. Não tenho condição de responder. Bem, continuando. Nós estávamos na questão 17. Liberdade e segurança da pessoa. 17. Por favor, informe ao comitê o número de pessoas com deficiência atualmente institucionalizadas e o número de pessoas com deficiência atualmente privadas de liberdade no âmbito de processos penais. Não sei. 18. Por favor, informe se a legislação nacional permite a institucionalização ou privação da liberdade das pessoas com base na deficiência. É assunto para juristas. 19. Por favor, detalhe todas as medidas legislativas e outras postas em prática para assegurar que as pessoas com deficiência que foram privadas de liberdade no contexto de um processo penal possam se beneficiar das mesmas garantias processuais que todas as outras pessoas e que sejam fornecidas acomodações razoáveis necessárias. Tem minhas dúvidas homéricas em relação a isso. Prevenção contra a exploração, violência e abuso. Questão 20. Por favor, forneça detalhes de todas as políticas que visam assegurar que as situações de exploração, violência e abuso contra mulheres, homens, meninas
e meninos com deficiência sejam identificadas, investigadas e, se couber, processadas. Seria o caso de fazer uma auditoria nas entidades que cuidam disso, nas instituições que cuidam disso. 21. Por favor, forneça informações sobre a prevalência e as tendências das diferentes formas de violência contra pessoas com deficiência e sobre os mecanismos para reparar as vítimas de acordo com seu sexo e idade. O drama aqui é a lentidão da justiça. No Brasil, essa dificuldade de ter ações rápidas e a burocracia infernal no poder judiciário, cartórios e, sei lá, o processo vem para cá, vão para lá, demoram anos, o normal é ninguém reclamar, ninguém procurar seus direitos na justiça, com raras exceções. Pergunta 22. Por favor, informe todos os serviços e programas destinados a atender pessoas com deficiência são efetivamente monitorados por autoridades independentes. Não. Até vamos dizer assim, um desalento em relação a isso tudo. Curitiba estava bem, estava evoluindo bem, depois a atual administração parece que esse assunto foi parado. E assim para e pronto, acabou. Proteger a integridade da pessoa. Por favor, questão 23. Forneça informações sobre as medidas tomadas para prevenir e proibir a esterilização forçada de mulheres e meninas com deficiência e sobre os direitos da lei. Acho que isso não acontece aqui, com pessoas com deficiência, com autorização judicial. Vida independente e inclusão na comunidade. Questão 24. Por favor, forneça detalhes sobre o orçamento gasto em serviços residenciais e institucionalizados em oposição à vida baseada na comunidade. Há algum serviço para pessoas com deficiência que desejam sair dos estabelecimentos residenciais e viver independentemente na comunidade? Por favor, informe sobre o número e a natureza das residências inclusivas e centros-dia para pessoas com deficiência, incluindo o percentual de adultos e crianças com deficiência. Existem planos para introduzir benefícios na vida independente para pessoas com deficiência, incluindo orçamento para assistência pessoal? Acho que esse é um assunto abandonado, mas deve ser feito o que a lei determina, se muito. A gente muda, entra num prédio, vende a casa, compra um apartamento e acaba sentindo que a acessibilidade é uma coisa precária. Respeito pelo lar, pela família. Por favor, forneça informações entre os serviços e apoios a crianças com deficiência e suas famílias, com vista a prevenir o isolamento, abandono, negligência, institucionalização e segregação de crianças com deficiência. Nós temos uma secretaria especial, não sei se ela tem capacidade de cobrir tudo isso. 2. Por favor, forneça detalhes sobre quaisquer medidas tomadas para permitir que as pessoas com deficiência possam formar família e tornarem pais em condições de igualdade com os outros. Eu não tenho informações a respeito. Educação. O que posso dizer aqui é que uma família surda, por exemplo, tem dificuldades muito grandes, que os filhos são ouvintes, os pais surdos, como é que fica, né? Educação. Por favor,
fornecer estatísticas sobre o número de crianças com deficiência que estão atualmente excluídos do sistema de ensino do Estado, parte e informar a comissão sobre medidas razoáveis de apoio para alunos com deficiência em todos os níveis do sistema de ensino regular. Bem, o grande problema não é só a escola, o layout, a educação, bullying, as professoras, os professores estarem devidamente preparados. Nós estamos numa fase tenebrosa, inclusive com greves e tudo, e as crianças são as principais prejudicadas. Por favor, informe se as crianças têm direito subjetivo à educação inclusiva e se a educação segregada e a educação segregada e a educação segregada indesejada considerada uma forma de discriminação. Informe se as crianças têm um direito subjetivo à educação inclusiva e se a educação segregada indesejada é considerada uma forma de discriminação. Mas há casos extremos, onde a criança precisa de fato de escolas especiais. Isso é um tema para muito debate. Saúde, por favor, informe as instalações de saúde para a população geral, incluindo serviços de saúde sexual, reprodutiva, são acessíveis a todas as pessoas com deficiência. Creio que sim. Trabalho e emprego. Favor fornecer estatísticas entre o número de homens e mulheres com deficiência desempregados em oposição à taxa de desemprego das pessoas com deficiência. Há planos para desenvolver estratégias de emprego para pessoas com deficiência em estreita consulta com as organizações de pessoas com deficiência. Acho que a nossa secretária tem feito um esforço grande, Mirella Prosdócio, mas a questão do trabalho para a pessoa com deficiência é um tema que precisa de maior aprofundamento. Existem oficinas protegidas, segregadas para pessoas com deficiência, Plano Nacional para a Prevenção do Trabalho Escravo, CDPD/C/Brasil/1, parágrafo 230, inclui e tem as pessoas com deficiência como alvo? Quem de direito deve responder. Vamos lá continuar. A partir do artigo 25, padrão de vida e proteção social adequadas. Artigo 28. Por favor, forneça mais informações desagregadas por sexo e idade das pessoas com deficiência beneficiárias do benefício de prestação contínua, assistência social e sobre, assim, a implementação do programa Minha Casa Minha Vida, em particular no que diz respeito às casas acessíveis para as pessoas com deficiência. Isso é um desastre, né? Agora com os cortes orçamentários, nós vamos esperar o quê? Podemos imaginar o pior. O Brasil vai entrar numa fase, tomara que termine logo, de falta de recursos para tudo. E a primeira coisa que se corta é isso. Participação na vida pública, política e pública. Por favor, forneça informações atualizadas sobre a legislação relativa à participação nas eleições,
As pessoas com deficiência em idade de votar são excluídas do processo de votar? Quantos representantes com deficiência foram eleitos e estão servindo atualmente nas esferas federal, estadual e municipal? Como as pessoas com deficiência são representadas em cargos públicos? Bem, Paraná aprovou um estatuto, né, o governo federal tem toda essa proposta. Nós temos agora que dar um tempo para ver qual a presença de fato da pessoa com deficiência em muitos cargos. Nós temos a deputada Mara Gabrilli, deputado federal Décio Lima e outras pessoas com deficiência, e com certeza podem estar ajudando muito, mas há muito a ser feito, principalmente nas cidades. Participação na vida cultural em recreação, lazer e esporte. Por favor, informe a comissão se o Estado tomou medidas para tornar as bibliotecas e outros serviços culturais acessíveis a todas as pessoas com deficiência. Por favor, indique medidas previstas para a introdução no modelo de direitos humanos da deficiência na vida cultural. O drama desse assunto é que os responsáveis pelas bibliotecas, por tudo, normalmente não têm, vamos dizer assim, uma formação adequada para organizar o acervo, a estrutura a favor da pessoa com deficiência. E isso sem contar com a exiguidade, a quantidade mínima de recursos que eles dispõem. O Brasil precisa evoluir muito nesse sentido. Obrigações especiais, cooperação internacional. Por favor, forneça informações sobre a execução dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, apenas em relação às pessoas com deficiência. Os Objetivos do Milênio, por serem 8, né, e se subdividirem, ele acaba dispersando a atenção. A pessoa com deficiência, o idoso, a pessoa com deficiência, a pessoa debilitada, deveriam ter mais atenção, muito mais. Em alguns lugares isso é destaque, como em São Paulo, por exemplo, né, onde a gente tem até a REATEC, tem uma legislação, uma secretaria especial, né? Mas na maioria dos estados brasileiros esse é um assunto precário. Aplicação e monitoramento nacionais. Por favor, forneça informações sobre o orçamento para o ponto focal de coordenação do mecanismo de Estado e como é assegurada a participação de organizações de pessoas com deficiência na implementação e monitoramento da Convenção. Aí vem um assunto muito delicado, né? Muitas vezes os representantes querem agradar os maiores líderes. E será que essa participação é crítica? Ela é funcional? Como é que ela existe, né? Hoje em dia, com a internet, com os portais, haveria talvez uma chance muito maior de participação online, permanente, de todas as entidades. É o caso, no Lions Clube Batel, nós temos uma comissão de acessibilidade. Seria ótimo se essa comissão fosse orientada de forma adequada a contribuir de forma objetiva no monitoramento da convenção, né? Aí a gente teria vamos dizer assim, uma amplitude muito maior nesse monitoramento. E finalmente, por favor, forneça detalhes de quaisquer planos para estabelecer um mecanismo independente para promover, proteger e monitorar a implementação da Convenção, adicionalmente ao CONADE e separado dele, em linha com os princípios de Paris. Isso é muito importante, né? E de novo eu volto ao Lions, né?
temos lá a nossa comissão, e o Lions Clube Curitiba Batel se orgulha de ter no mínimo 10% de associados como pessoas com deficiência, e a gente discute essas questões. O problema sempre é serviço voluntário, né, carece muitas vezes de continuidade, de recursos, porque muitos trabalham, têm outras atividades, e a gente se sente muitas vezes parando no meio do caminho. Mas, de qualquer forma, esse questionário é importante, né? O prazo é curto, mas vamos pelo menos divulgá-lo para ver se chegamos a algum resultado importante. E essa ONG, inclusive, Inclusão e Cidadania, né? Interessante, está de parabéns. E nós temos que defender a proposta de defesa, vamos dizer assim, a vontade, a disposição de defender os direitos humanos numa sociedade que se radicaliza, que infelizmente volta a ter situações de fanatismo, de fundamentalismo religioso, de tudo menos aquela que seria justa e necessária, que é o respeito ao ser humano.